¿Sabe qué? Estas... paso para Leonardo. Vale. Ok. Buenas noches, amigos de los cirujanos de Latinoamérica. Es un placer muy grande empezar una vez más la sesión de la Universidad Flank. Hoy vamos a empezar con la parte de neurotrauma. Vamos a hacer varias sesiones durante el mes. Muchísimas gracias al doctor Wellington Paiva de Brasil, que es el coordinador del Comité de Trauma de la Flank. Muchas gracias al doctor Paraños, que era uno de los disertantes, junto con el doctor Wellington Paiva. Todos los miércoles vamos a hacer una charla en la Universidad Flank. La Universidad Flank es muy abierta, la Universidad Flank es muy diversa, por eso adoptamos este modelo que todos tienen la posibilidad de hablar, todos tienen la posibilidad de preguntar. Con esto hace una hermandad. Y no se excuse, independiente de la pregunta que haga, hacemos para ser lo más informal posible. ¿Sabe por qué? La realidad en Latinoamérica es completamente diferente de un país para otro. O que es importante en un país muchas veces no es importante en otro. Pero es importante que nosotros, la Flank, tenemos la homogeneidad, lo más homogéneo posible, lo más informal posible. Muchísimas gracias a todos los participantes y decir que este webinar está siendo grabado y va a estar en el site de la Flank mañana. Y mañana usted puede accesar este webinar con mucha tranquilidad en las 24 horas del día. Gracias, Leonardo Barrios, coordinador del Comité de Docencia, para quien paso la palabra. Muchísimas gracias a usted. Gracias, doctor Borba. En primera instancia, quisiera agradecer a los expositores del día de hoy, al doctor Jorge Luis Paranos y al doctor Wellington Paiva, quienes han tenido la amabilidad de dedicar su tiempo para la Universidad Flank. En segundo lugar, me gustaría felicitar al doctor José Valerio, hoy está de plasmémenes, hoy es su cumpleaños. Y bueno, ya entrando en materia, para hoy tenemos dos interesantes conferencias. Una a cargo del doctor Wellington Paiva acerca de la monitorización no invasiva de la presión intracraniana en el paciente con neurotrauma, y la otra a cargo del doctor Jorge Luis Paranos, cuándo, cómo y en qué medida realizar clínicamente la lesión Marshall tipo 3. Vamos a dar inicio con el doctor Wellington Paiva, ¿correcto? Tu micrófono, doctor. Sí, o como preferir, ou Paranhos é o padrino, é o sênior apresentador. Se ele prefere primeiro, posso ser eu também. Quando se prefere, Jorge Paranhos? Como quiera, puedo hacerlo primero, puedo hacerlo después. Creo que voy a hablar primero de una cosa y después voy a hablar de la monitoreio. Voy a hablar un poco de monitoreio porque después eso charla. Então, acho que a minha aula é mais complementar à sua, então talvez você falar primeiro. Yo creo que sí. El más viejito primero. ¿Ah? El más viejito. Tú tienes apenas 30 años, está acabado. Yo tengo 73 años, estoy muy bien. Bueno, entonces como vamos a preferir... Y él va al gimnasio y todo. Damos la bienvenida entonces al doctor Jorge Luis Paranos. Doctor, el auditorio es suyo. Bueno, ese es un protocolo muy discutido por muchos, porque la clasificación de Marshall nos trae una suposición de una manera muy diferente de tratar lo Marshall 1, lo Marshall 2 o lo Marshall 4. Lo Marshall 3 tiene una especificación muy importante porque está entre lo bueno y lo malo. Es como nosotros consideramos lo que es potencialmente grave, muchas veces clasificado solo como moderado, que no es verdad. Bueno, el problema del trauma de cráneo es que todos nosotros que trabajamos hace mucho tiempo, desde la década de 70 con trauma de cráneo, siempre fue una preocupación muy grande cómo criar protocolos basados en qué. En la década de 70, cuando se surgió la tomografía computadorizada,
La primera en 1972. En Estados Unidos lo llegó en 1976, cuando hacía mi residencia en el Hospital de Trauma de Nueva York. Foi a partir da tomografia que se conseguiu classificações que poderiam nos informar. Creio que no futuro estaremos estudando os biomarcadores, não mais a tomografia, quando na sequência de estabilizar uma informação precisa de protocolos. Mas necessitamos de ajuda para montar esse cabeça quebrada. E foi assim que todos os neurocirurgianos de trauma passaram muito tempo procurando algo que pudesse orientar como proceder com a diversidade de gravidade de trauma entre Glasgow 3 e Glasgow 15, os diferentes protocolos como fazer. Bueno, assim que surge para nós Lawrence Marshall. Em esse tempo, era um professor colaborador da Universidade da Califórnia, de San Diego. Não era o chefe, isso foi em 1992. Lawrence Marshall assume a Universidade Católica, o ser chefe do serviço, em 1995, até 2010. Lawrence Marshall, entendendo que a tomografia seria uma classificação que, junto com a classificação de Glasgow, teríamos uma informação mais robusta, mais forte, para entender que tipo de protocolo assistencial para cada tipo de paciente. Isso, um prognóstico para complementar as suposições, as sugerências da classificação de Glasgow, no que se pensa a ter ou não a hipertensão endocraniana. E assim, o trabalho de Marshall, de 92, faz uma grande revolução para caracterizar a gravidade, junto com a classificação de Glasgow, nos pacientes com TEC leve, moderado ou grave. Bueno, esse prognóstico foi muito importante para todos nós outros. Esse trabalho é um trabalho clássico. E o que nós outros vimos foi uma classificação passada em presença ou não de lesões operáveis, a presença das cisternas e o desplazamento da linha média. Assim, nós outros temos e as classificações que muitas pessoas fazem confusão com o Marshall 5 e 6, não é? É a LOI e a LOI não, que é a lesão operada ou a lesão não operada. Acá estamos trabalhando com lesões com mais de 25 centímetros cúbicos, porque toda a classificação se envolve com pessoas com lesões menores que 25 centímetros cúbicos. Solo a difusa 4 que tem isso. Bueno, qual é a importância disso? A importância é a classificação de complicações e a morbidade, não a mortalidade solo, a morbidade e a mortalidade em las diferentes lesões de Marshall, mostrando a necessidade de protocolos mais especiais quando se tem uma maior gravidade do Marshall. Bueno, vamos falar acá solo sobre Marshall 3. E como lo disse no início da charla, o Marshall que, para mim, é o mais difícil de estabelecer protocolos. E o Marshall 3 pode estar desde leve a moderado a potencialmente grave ou grave. Então, é um caminho muito diferente para cada paciente que nós temos. Mira, que nós temos acá 84% de malos resultados em la estatística de Marshall, e a grande preocupação de Marshall era barrar essa estatística de morbidade grave e mortalidade. Barro de 84%, que é o que nós vemos hoje, temos acá, por promédio, nos montes de serviços, ao em torno de 30% a 35% de mortalidade. Bueno, acá, essa classificação de Marshall, que nos habla do fator prognóstico em relação a Outcome Glasgow Scale 4 a 5 e 1, 2 a 3, mira, que é muito baixa
a boa evolução em Marshall 3, é isso que preocupava Marshall. E assim, os protocolos procuravam hacer uma assertividade quando se teria uma hipertensão endocraniana ou não. Mira, a hipertensão endocraniana é o pilar, é a sustentação da mortalidade em lo TEC grave. Então, é importante a classificação de Glasgow. Quando tem hipertensão endocraniana, que só é presente em 63% de Marshall 3, estamos falando da classe da trabalho de Marshall, não na atualidade. Isso é a planilha de Marshall. Com uma boa evolução de apenas metade dos pacientes que tendria hipertensão endocraniana. Bueno, assim, a fisiopatologia, que é o Marshall 3, envolve 3 coisas que precisamos valorar. As 5 pontos fortes para a classificação de Marshall 3 de hipertensão endocraniana sem desplazamento da linha média. Edema cerebral e traumático, não confundir com a tumefação. São 2 fisiopatologias muito diferentes. O swelling, que é o edema mais a tumefação, e massas solo mais pequenas que 25 centímetros cúbicos. Bueno, o que fazer com isto? Isto é o tratamento clínico que se propõe para o Marshall 3. Melhorar a sustentabilidade do edema traumático, corrigir a tumefação ou a congestão cerebral e corrigir o swelling, do ponto de vista clínico, no primeiro tempo. O edema. O que podemos fazer com o edema cerebral? Rezar, orar muito para Deus. Solo Deus pode tratar o edema. Então, é muito frequente que nós possamos entender que não há confusão. Edema, solo Deus lo sabe tratar. Mas lo swelling e lo hinchazón, isso, o neurointensivista, o neurocirurgiano tem capacidade para fazer o tratamento. Bueno, porque as estatísticas nos mostram com todo o tempo que a maior gravidade, a maior mortalidade do paciente com TEC grave é o tratamento indevido em la Gold Hour. Na primeira hora pós-trauma, quando não se respeita o ABC da emergência neurotrauma, a mortalidade lhe dobra, como é o trabalho de Randall Sherlock. Mira, esse trabalho de Randall, em 1991, demonstra que quando tem alteração da ventilação ou da pressão arterial, se há o dobro da mortalidade nos pacientes. Então, a atenção pré-hospitalária, que é definido pelo ATLS e pelo ENLS, é uma sequência para um tratamento intensivo de prevenção da hipotensão e da hipóxia, que são as principais causas de piora em la primeira hora e la piora após o terceiro dia, quando se hace o rebote de paciente oligêmico para o paciente com cérebro hiperêmico, onde teremos o aumento do edema e a inchação cerebral. Mira, é fundamental que se coloque como objetivo final o problema de hipóxia e ventilação. Um momento, há um problema cá. Uau! Onde está? Um segundo. Necessito localizar. Tec. Um segundo, por favor. Vou preparar
charla. Ah. ¿Cómo se va a desaparecer a charla? De nuevo, acá. No protocolo de ATLS, Advanced Trauma Life Support, e da ANLS, da Neurocritical Care Society, que tem uma atenção muito grande para o controle do CO2, del O2 e da pressão arterial. Com isso, garantizar um fluxo cerebral tranquilo para a perfusão adequada do cérebro. Bueno, entonces es necesario que tenga una solución muy rápida para la hipotensión arterial y para la hipoxemia. Mira, el control de la PM, de la PPC, de la saturación de oxígeno y el control de Glasgow y la hipotensión son fundamentales. Ese es el protocolo VIP de Max Harry Weil. Todos se recuerdan del Dr. Weil, que fue la persona que en 1952 nos enseñó la entidad clínica del choque, que era la alteración de perfusión, que fue muy importante para nosotros entendernos la perfusión cerebral con la protocolo VIP, Ventilating Infusion Pump, garantizando así la control de la PO2, de la PCO2, de la PAM, del débito cardíaco y de la resistencia vascular cerebral. Mira, con eso nosotros sabemos que el tratamiento intensivo en la primera hora garantizaba para nosotros la calidad de los sobrevivientes. La morbidad bajó. La morbidad de marzo de 84 se baja en el grupo de Max Harry Weil, solo 7 años após Marshall, de 84 para 58% de la gravedad del Tacoma Glasgow Scale de 1, 2 o 3. E assim, chegamos à quarta edição da Bentrama Foundation, em 2016, que se coloca um protocolo para tratamento de la hipertensión intracraniana para los pacientes con trauma de cráneo. Y se coloca los 6 puntos importantes. No tiene aquí una orden, porque a ese punto ya se comentaba que los tratamientos de primera línea y los tratamientos de segunda línea eran la misma cosa. O que era para nosotros primera línea era aquilo que tú tendrías facilidad de hacer en su servicio. En segunda línea sería aquilo que tú tendrías dificultad. Mas, lo Stepwise, criado por Stephen Meyer, hoy en Winchester Medical Center de Nueva York, mas esse tempo estava em Colômbia, na Universidade de Colômbia, se cria esse Stepwise que ordenava os protocolos da Brentama Foundation, colocando uma escala de evolução das estratégias terapêuticas para Marshall 3, que seria a decompressão cirúrgica para os pacientes que tivessem lesões que necessitariam ser evacuadas, ou a drenagem ventricular. Uma sedação adequada. Desde 2008, os protocolos de sedação em Marshall 3 são sedação basada em analgesia. A hipertensão intracraniana tem muito dolor, e a dolor é um fator estressor que se faz subir, se aumenta a pressão intracraniana. A optimização da pressão perfusão cerebral, muito importante, a posição da cabeça. A osmoterapia, a hiperventilação. A hipotermia, o coma barbitúrico e, por último, a craniotomia decompressiva. Vamos falar de alguns desses pontos que consideramos importantes na necessidade. Primeiro, a sedação. Os protocolos. É muito diverso os protocolos e muitos serviços. Mas o que se repete sempre é utilizar drogas
que no tiene mucho comprometimiento con la perfusión cerebral y con la temperatura cerebral, como son los morfínicos, como son los derivados fentaniles. Então, as drogas hoje mais utilizadas em los serviços de neurotrauma e neurointensivismo são a desvenlafaxina, o propofol e a ketamina, como ansiolítico, o midazolam e a trometamina como um analgésico muito utilizado. Os bloqueadores neuromusculares são muito evitados sempre que se pode. A decompressão fisiológica, ou a drenagem ventricular de líquor, muito utilizada quando se consegue funcionar o ventrículo, e a hiperventilação terapêutica, vamos falar um pouquinho mais adelante, porque tem uma boa resposta terapêutica, mas é muito difícil de se fazer se não tem os necessidade de monitoria adequada para que se possa ser uma hiperventilação não danosa para o cérebro. E a osmoterapia, que é uma situação que todos que me conhecem sabem que é um assunto que já publiquei muitos trabalhos sobre isso, muitos trabalhos, 4 trabalhos na revista Neurotic Care Resuscitation, são 4 trabalhos progressivos junto com o grupo da Universidade Católica do Chile. E aqui nós outros vamos falar de novo sobre o nosso protocolo de analgesia para o paciente neurológico grave. Aqui há-se um comentário sobre o aspecto negativo dos barbitúricos, bloqueando os fosfobicerato, causando hipóxia tecidual, os morfínicos, por elevarem muito a temperatura cerebral, e os fentanil e derivados, que desde o protocolo de Albanese na Itália, há se considerado um risco muito importante se não temos a temperatura cerebral monitorada pelo grande aumento de temperatura quando se usa fentanil. E assim, nós voltamos ao nosso grupo de utilização de corriqueira, que é o propofol, a desvenlafaxina, a ketamina e a trometamina. No bloqueador neuromuscular, nós temos um serviço de muitos anos. Eu não me recordo quando foi a última vez que tive a necessidade de usar o bloqueador neuromuscular. É um bom recurso, muitas vezes, mas as complicações são muito importantes. E na osmoterapia, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, como se chamamos, isso é osmoterapia. Portanto, temos que saber a fisiologia da osmoterapia. O que é um bom agente osmótico? É aquele que tem um bom gradiente osmótico e que tem um bom coeficiente de reflectância. Quem são os melhores coeficientes de reflectância? A solução hipertônica, não há dúvida. É a única que é 1. No mannitol é 0,9. É correto usar mannitol? Sim, cientificamente comprovado. É correto usar solução salina hipertônica? Sim. Mas mira, a solução salina hipertônica 23% tem 8.000 de osmolaridade e o mannitol tem 1.245. O que se queira fazer com mannitol, eu terei que fazer um volume 6 vezes mais grande do que se eu usasse a solução salina hipertônica. Então, essa é a única diferença. Todos os dois têm suas complicações, têm seus problemas, sua necessidade de monitorização para usar um ou outro. Nós outros sempre pensamos que há muito mais facilidade de monitorar a osmolaridade plasmática quando se usa sódio que quando se usa mannitol. E quando se usa volumes pequenos, para ter o mesmo efeito, tem uma rapidez, é mais rápido, é mais seguro que se faça uma solução hipertônica entre 10% e 23%. Muitos trabalhos mostrando a tendência de um grupo que ele gosta mais de mannitol, de um grupo que ele gosta mais de solução salina hipertônica, nosso grupo de pesquisa em solução salina hipertônica, que é o grupo de Castillo e de Gedo, da Universidade Católica do Chile. Esse é nosso primeiro trabalho em 2009, se segue em 2010, 11 e 12, sobre o uso da solução salina hipertônica, e conseguimos
esse cambio de perder 60 quilos não se foi à custa de solução salina hipertônica, que o Dr. Paranhos ha emagrecido tanto e envelhecido tanto. É às custas de cerrar a boca. Ações de água do interstício, se consegue comprovar a salida de água de tecidos normais ou de tecido em Prince-Welling. Esse é nosso último trabalho em 2010. Essas são as doses adequadas para a utilização. Nós outros só lo usamos a 10% ou a 20%. Isso depende da gravidade da hipertensão craniana, a gravidade da energia despendida do trauma que causou o trauma de crânio. Quais são os cuidados? Isso, sempre manter a sódio em torno, a dosagem de sódio plasmático é diferente para o paciente não neurológico e do paciente neurológico, com hipertensão craniana ou sem hipertensão craniana. Promédio, nós outros nossos serviços sempre mantenemos entre 145 e 150. Oi? Quem habla? Bueno, qual é a preocupação com isto? É que se nós temos uma osmolaridade plasmática muito elevada, quando se necessitar usar a solução salina hipertônica ou o manitol, não será efetivo, porque não haverá gradiente osmótico. Nunca se deve permitir que o sódio le passe a mais de 150. E a hipotermia é a grande contradição. Teoricamente, a hipotermia pode trazer todos esses benefícios, redução da inflamação, da toxicidade, da lesão da barreira, inibição de apoptose, mas, em la prática, os trabalhos não trouxeram tantas coisas boas. Esses são os trabalhos que mostraram resultados favoráveis à hipotermia, mas nenhum trabalho até hoje ha conseguido demonstrar que o desferro, a finalização do tratamento, teve uma melhora da mortalidade ou da morbidade, apesar de todos mostrarem uma melhora do controle da hipertensão endocraniana. Mira, e por que então o Dr. Paranhos lo usa a hipotermia? Porque eu tenho um serviço com muita experiência em hipotermia. Nós temos um serviço com muito controle de temperatura corporal. Nós temos um serviço que tem como fazer a hipotermia do cilindro externo e do cilindro interno, o que nos torna isto relativamente simples, barato, salva muitas vidas, e conseguimos baixar essa mortalidade de Marshall 3 de 84 de Marshall, de 58 de Max Herrweil, para nosso serviço em 34%, o que para nós representa uma coisa muito boa. Mira, se estou falando de lo pilar, lo mais importante, que tudo que nós estamos fazendo era para controlar a pressão intracraniana, e quando o trabalho de Marmaru nos mostra que o stop de 20 milímetros de mercúrio de controle de pressão é fundamental, grupos de Europa e de Estados Unidos começam a tentar mostrar a todos que deveríamos baixar isso para 15 e não 20. E aí, em 2016, a Brain Trauma Foundation nos reporta que é melhor iniciar o tratamento em 22 milímetros de mercúrio. O que vamos fazer entre 20 e 22? Esperar morrer? Que número mágico é esse que se eleva de 15 para 22? Tem alguma demonstração que isso melhorou a mortalidade ou empeorou a mortalidade? Não. Não concordamos com esse 22. E os grandes grupos que eu conosco, que têm trabalho com trauma de crânio grave ou potencialmente grave, que é o Glasgow 9 e 10, tenho o interesse de manter ainda entre 15 e 20 milímetros de mercúrio como nosso objetivo. Bueno, por último, vamos falar daquilo que disse, de que é o pentobarbital e a hiperventilação.
são fundamentais? Sim, são fundamentais. Podem se ajudar? Sim, podem ajudar. Mas necessitamos ter protocolos de monitoreio específico. Para uso de coma barbitúrico, é obrigatório que se tenha controle da pressão do débito cardíaco, controle da stop break cerebral, né? Que tenha um eletroencefalograma contínuo e que tenha controle da dosagem da droga. Senão, não é como barbitúrica, é sedação barbitúrica, que é muito peligrosa. E a hiperventilação? Se não temos o controle da extração cerebral de O2, a hiperventilação só se pode fazer se nós temos a hiperventilação, se nós temos controle da extração cerebral, senão não poderá ser da dose. Para cerrar a charla, em resumo, o que temos que fazer, então, clinicamente no março 3? No ABC neurológico do trauma, na Golden Hour, na primeira hora, a continuidade das monitorações adequadas, que ahorita o Dr. Wellington Paiva vai falar com nós outros. Oi! Uma sedação relevante passada em analgesia, o controle da hipotermia, que hoje não barramos a 34,5, em torno de 35, e la garantizar a osmolaridade máxima entre 145 e 150. Se com tudo isso, todavia, não temos o controle da pressão craniana, seguimos o protocolo de Marshall 4, que é a craniotomia decompressiva. Graças a todos. Agora, invito o Dr. Wellington Paiva para depois partimos para a discussão. Buenas noites. Gostaria de agradecer a todos a audiência, Dr. Paranhos, Dr. Borba, debater um tema tão importante quanto os de hoje à noite, que traumatismo crânioencefálico, o traumatismo craniano é um tema crítico para todos os neurocirurgianos, especialmente para médicos de América Latina. Então, dentro do cenário de traumatismo craniano, falar sobre monitoração não invasiva de pressão intracraniana é algo extremamente importante. Então, de maneira geral, é fundamental se lembrar que monitoração de pressão intracraniana, conceitos de hipertensão intracraniana são críticos em todos os pacientes com traumatismo craniano. E também em outras condições agudas, de lesões agudas adquiridas cerebrais, como hemorragias espontâneas, hemorragia subaracnoide, edema cerebral, hidrocefalia, isquemias, e continua, apesar de toda a controvérsia dos últimos anos, continua como o tratamento, como a técnica padrão de monitoração do paciente com traumatismo craniano, a utilização de monitoração invasiva de pressão intracraniana. Entretanto, é importante sempre se lembrar que existem potenciais complicações da monitoração invasiva, né, com hemorragias, infecção, como problemas importantes para essas técnicas, e também aspectos quanto a custos. Né? No Brasil, e acredito que em todos os países da América Latina, os custos da monitoração de pressão, do catéter, têm que ser sempre considerados. Não temos camas em UCIs para todos os pacientes, então temos que selecionar quais pacientes poderão ir para a UCI, e muitas vezes não é possível de estabelecer monitoria para todos esses pacientes, monitoria invasiva. Os guidelines principais, the Brain Trauma Foundation e outras instituições, focam num método ideal de tratamento para a realidade de países com alta renda, para países de primeiro mundo, da Europa e Estados Unidos, e muitas vezes na América Latina a realidade é diferente, então temos que adaptar pensando em algumas técnicas de menor custo que possam ser utilizadas, por exemplo, para a triagem desses pacientes, para a seleção dos pacientes que serão submetidos à monitoração invasiva. E, nesse sentido, o uso de técnicas de monitoração não invasiva é bastante interessante para todos os pacientes com traumatismo cranial, e para pacientes de América Latina
especialmente. Sempre pensar da importância de criarmos protocolos próprios, né, para a realidade, porque temos um problema no mundo. A produção de conhecimento de pesquisas ocorre em América do Norte e Europa, mas a maioria dos traumas, a maioria dos pacientes estão na América Latina, África e Sudeste Asiático. Então, sem dúvida nenhuma, temos sempre que pensar nessa possibilidade. Sobre técnicas não invasivas, existem diferentes técnicas, muitas já são utilizadas no dia a dia e não nos percebemos que estamos utilizando como técnicas não invasivas de avaliação de pressão intracraniana, como, por exemplo, a tomografia de crânio, como o professor Paranhos comentou. Então, muitas vezes, um paciente com Marshall 4, Marshall 3, tem uma incidência muito alta de hipertensão intracraniana, então, indiretamente, é uma avaliação não invasiva de pressão intracraniana, enquanto o paciente com Marshall 1 e 2, essa incidência é menor. Uso de métodos metabólicos, métodos indiretos, que iremos comentar, métodos neurofisiológicos e de fluxo cerebral, essas são as diferentes técnicas que existem. Em termos dos guidelines atuais de Brain Trauma Foundation, continua ainda, apesar do estudo Best Trip Trial, do professor Chestnut, continua ainda valendo a ideia da indicação de monitoração invasiva para diminuir a mortalidade hospitalar dos pacientes com traumatismo endocraniano, a despeito da publicação desse estudo, que tem uma interpretação inadequada quanto à indicação, mas esta revisão recente, publicada em Intensive Care Medicine por importantes colegas de neurointensivismo, ressalta o papel central da monitoração de pressão intracraniana no cenário de traumatismo craniano. Entretanto, como eu falei antes, complicações acontecem na monitoração invasiva, com infecção sendo uma importante complicação em termos de risco para o paciente e de aumento de custo. Problemas técnicos, como mau funcionamento, como deslocamento, como dificuldade de muitas funções ventriculares, são sempre problemas críticos. Quebras de sistemas de fibra óptica são problemas. Complicações hemorrágicas em determinados pacientes. É importante sempre se lembrar que o paciente com cenário de trauma de crânio grave apresenta uma coagulopatia, tanto muitas vezes prévia, mas também coagulopatia induzida pelo traumatismo. Então, nós estamos falando de uma incidência importante de complicações endocranianas por monitoração invasiva, além das questões de custo, como se colocou. Então, muitas vezes, em nossos países, não temos a monitoração invasiva em decorrência de custos, em decorrência de dificuldades de cama. Não há sentido de colocar um monitor de PIC num paciente que não estará em uma UCI. Então, precisamos adotar medidas alternativas para realizar a monitoração. Então, novas técnicas não invasivas, como falei, existem neuroimagem, metabólicas, neurofisiológicas, mas as principais que utilizamos são realmente o Doppler transcraniano, com avaliação de fluxo e uma avaliação indireta de pressão intracraniana, a bainha do nervo óptico, ultrassom para medir, aferir a bainha do nervo óptico, pupilometria, e mais recentemente a utilização da técnica de extensão endocraniana desenvolvida no Brasil. Doppler transcraniano tem uma história muito grande com neurocritical care, né, com terapia intensiva, particularmente para hemorragia subaracnoide espontânea, um diagnóstico de vasoespasmo, mas isso também é realidade para trauma de crânio, tanto para diagnóstico de lesões de vasoespasmo, mas também para aferições indiretas, para estimar a PIC, utilizando índice de pulsatilidade. É uma ferramenta interessante, não invasiva, com custo moderado, custo por paciente muito baixo, e temos a possibilidade de fazer muitos diagnósticos e complementar em orientação de técnica. Nosso grupo em Brasil tem publicado bastante sobre esta técnica, liderado pelo professor Edson Chu, com utilização de monitoração de PIC e de avaliação de autorregulação com esta técnica. As vantagens da utilização do Doppler transcraniano, como eu falei, é possível ter uma avaliação hemodinâmica em tempo real,
da condição do cérebro do paciente, evita deslocamentos intra-hospitalares. Este é um problema crítico num paciente com droga vasoativa, no paciente intubado com ventilação mecânica. Então, muitos acidentes acontecem no deslocamento deste paciente dentro do hospital para realizar uma tomografia, para realizar uma ressonância, para realizar um exame. Então, isso é sempre uma questão importante a ser lembrada e apresenta baixo custo, né? Você tem um aparelho de ultrassom que vai ser utilizado em diversos pacientes. Desvantagens: é necessário uma curva de aprendizado longa para se ter experiência em utilizar essa técnica e se medir de forma apropriada. Existem algumas limitações também em pacientes com dificuldades de janelas para a utilização dessa técnica, embora isto seja incomum. E há muitas críticas na literatura do uso de índice de pulsatilidade para estimar a PIC. Estas seriam as limitações da utilização de ultrassom. Pupilometria é uma técnica mais recente, mas muito interessante, que leva em consideração a velocidade de contração de pupila com um dispositivo específico, e há uma correlação muito interessante entre este índice chamado índice de pupilar neurológico, né, NPI, na velocidade de contração de correlação com intensidade de pique, com aferições em correlação com pique, e também em correlação com desfechos. Então, neste estudo que analisou a correlação entre esse NPI, esse Neurological Pupil Index, e o desfecho dos pacientes com traumatismo craniano, publicado por colegas grandes colegas de neurocivismo, incluindo o professor Sepério, Tacconi e Odo, mostrando uma correlação entre esse valor da pupilometria e o desfecho negativo desses pacientes. Então, de maneira geral, se tem uma velocidade do NPI numa faixa de 4, 4.2, e em pacientes com menor NPI, portanto, com mais lento, mais devagar o movimento, se tem, portanto, uma pior desfecho desses pacientes. Então, tanto em correlação com pressão intracraniana, quanto em correlação com desfechos dos pacientes com traumatismo endocraniano. Nós começamos a utilizar esta técnica muito recentemente em Brasil, em condições experimentais ainda, mas estamos bastante empolgados. Em Colômbia, o professor Rubiano tem uma experiência já bem estabelecida, e na Europa é bastante utilizada esta técnica. As desvantagens: pacientes confusos, que não colaboram, agitados, lesões com edemas bipalpebrais. Muitos pacientes têm dificuldade de abertura ocular do paciente, mesmo com manipulação. Pacientes com diabetes interferem no resultado, um diabetes muito descompensado, cronicamente, interfere no resultado desta velocidade, desse índice, esse NPI, desse índice, e isto pode interferir na avaliação do paciente, e também a luminosidade muito intensa, ou a variação de luminosidade no ambiente da UCI são limitações importantes. Uso de bainha de nervo óptico de ultrassom: esta técnica é muito simples, muito interessante. A curva de aprendizado é muito curta, muito limitada, então isso é muito positivo para o uso do intensivista, do neurocirurgiano. Se faz isto, basicamente se faz esse ultrassom, medindo 3 milímetros atrás da retina e avaliando essa dimensão como nessa figura, a dimensão desta bainha de nervo óptico. Aqui uma figura que mostra o globo ocular, o nervo óptico e a bainha de nervo óptico. O interesse por esta técnica que aumentou muito nos anos, né, despertando uma possibilidade de uso variado para pacientes com condições agudas de lesão cerebral, né, e uma correlação realmente interessante em termos de correlação entre o valor desta bainha do nervo óptico e correlação com o pique. Este estudo clássico evidenciou cerca de 5,7 milímetros. Outros estudos falam uma faixa entre 5,5 e 6 milímetros, com uma correlação com 20 milímetros de mercúrio de pressão intracraniana. Existem, então, estudos que mostram esta correlação variada. Basicamente, se vai ter essa variação. Uma outra discussão é quanto a pacientes pediátricos. Naturalmente, os pacientes niños são menores,
essa seria uma relação, enquanto em adulto, lá, faixa de 6, 5,5, em ninhos, acima de 4,5, seria uma correlação com 20 milímetros de mercúrio. Uma dúvida constante é se dinamicamente se muda. Sim, agora o valor está 6, se tem um aumento de pressão endocraniana, mas se eu fizer uma solução salina, se fizer uma cirurgia, quanto tempo demora? Neste estudo que nosso grupo publicou recentemente, identificamos em animais uma resposta em modelo animal de hipertensão intracraniana, uma resposta muito rápida e muito dinâmica da pressão intracraniana, o que poderia lhe permitir o uso para aferição também de intervenções para controle de pressão intracraniana. Esse é o modelo experimental que temos utilizado com vários estudos de modelos animais para esta técnica. Quanto a relações também em termos de pior desfechos, e alguns estudos mostrando, particularmente esse interessante estudo, analisou o uso da bainha de nervo óptico usando tomografia e mostrou uma correlação com pior desfecho em termos de sobrevida dos pacientes que apresentavam uma elevação da bainha de nervo óptico, portanto, provavelmente decorrente de hipertensão endocraniana. As vantagens, uma avaliação real-time, como o Doppler, não é necessário o transporte intra-hospitalar, o baixo custo. Aqui uma vantagem muito grande em relação a Doppler, é a curva de aprendizado muito curta, muito pequena, 5 a 10 minutos se consegue fazer o exame, muito rápido, usualmente se faz nos 2 olhos, com 3 aferições para se fazer uma média da bainha de nervo óptico para se utilizar com esta correlação. As desvantagens, né? Ainda não há respostas quanto ao uso contínuo dessa técnica, então se posso utilizar, quanto tempo teria essa alteração, e também quanto a esta questão de latência dessas intervenções. Que, por exemplo, um paciente de 45 anos, Glasgow 4 pontos em admissão, na tomografia com sinais de hipertensão intracraniana, e uma bainha de nervo óptico com 6,4, e também no Doppler transcraniano, um elevado índice de pulsatilidade. Então, temos 3 avaliações confirmando a hipertensão intracraniana, a tomografia, né, mostrando que há sinais claros de hipertensão intracraniana, mas tanto o Doppler quanto o bainha de nervo óptico indicando a realização da indicação e orientando a conduta médica específica baseada nesses achados. Por último, a tecnologia brasileira do Brain4Care, muito interessante tecnologia, ainda em investigação, mas bastante interessante, que analisa as microdistensões do crânio e um sensor. Inicialmente era um sensor minimamente invasivo, era necessário se colocar esse sensor em contato com o osso, e atualmente isso não é mais necessário, é não invasivo. Isso foi desenvolvido pelo professor Mascarenhas, um importante professor de engenharia, que teve uma doença de hidrocefalia de pressão normal e decidiu estudar mais tardiamente em vida questões sobre a hipertensão intracraniana, curva, e desenvolveu esta tecnologia bem interessante. Há naturalmente outras técnicas que foram utilizadas no passado, mas sempre com métodos minimamente invasivos e não métodos plenamente não invasivos, como este caso, em que se faz a aferição dessas microdistensões. Isto é possível de ser analisado e um transmissor fazendo a transformação da informação na curva com amplificação e baseada numa análise qualitativa de pressão intracraniana, não quantitativa ainda, mas o formato da curva de Peak como uma grande avaliação de compliance, de complacência desses pacientes. Existem estudos publicados por grupos brasileiros, nosso grupo e outros grupos brasileiros, que mostram uma correlação interessante de relação de diferentes informações de formato de onda e de análises objetivas, como, por exemplo, a relação entre P2 e P1 e também o tempo para o pico, em uma correlação com coeficientes de correlação intraclasse muito elevados para pacientes com hemorragias
e também no cenário de traumatismo endocraniano. Nosso grupo tem estudado e publicado importantes estudos com pacientes utilizando esta técnica, né? No cenário de traumatismo endocraniano grave. Dr. Sérgio Brasil é um neurocirurgião muito dedicado a este tema, com estudo em Doppler transcraniano e também com esta tecnologia, tem nos brindado com importantes informações nos seus trabalhos, no quais participamos. Então, é possível de fazer uma análise, neste trabalho inicial de análise com 41 pacientes, mostrando interessantes correlações entre aferições invasivas versus aferições não invasivas, utilizando esta técnica. Estou também com diferentes estratégias de análise de compressões jugulares, de mecanismos de análise de comportamento de pressão intracraniana. Estou muito interessante. Este outro artigo, também publicado pelo nosso grupo, interessante porque podemos estudar pacientes com craniectomia, pacientes com descompressiva, e mostrando que a técnica também é interessante para pacientes submetidos a craniotomias descompressivas ou pacientes com fraturas endocranianas. É possível de utilizar uma relativa confidência nesse aspecto desta técnica. Também tentando utilizar a correlação entre estas informações iniciais com dados de desfechos, né, de análise de desfechos com esta técnica. Muito interessante a utilização desta ferramenta. Repito, ainda estamos em uma fase em que precisamos de correlações para definir valores, informações numéricas, mas para uma avaliação qualitativa de PIC, é muito interessante com uma correlação entre estas curvas de pressão invasiva versus curvas de pressão não invasiva, com uma similaridade impressionante. A ideia é construir informações objetivas, como análise da relação P2-P1 e time to peak, o tempo para pico da onda, e a correlação de desfechos e também de valores de pressão intracraniana. Então, aqui uma análise de informação entre curvas não invasivas e curvas invasivas, né? Aqui, mesma coisa, da comparação com o sistema da Codman e a construção de um PRX, do PRX não invasivo, também informações muito importantes com a possibilidade de utilização desta técnica. Neste momento, em Brasília, estamos conduzindo o Multitrauma Estudo, que é o estudo de utilização desta ferramenta. Temos recrutados e já incluídos mais de 200 pacientes. A ideia é atingir próximo de 400 pacientes com traumas para permitir uma análise definitiva entre técnica invasiva e esta técnica não invasiva numa amostra de 400 pacientes no estudo multicêntrico realizado em 5 hospitais brasileiros. Como vantagens, permite essa análise continuada desta técnica, a possibilidade de ter uma técnica com relativo baixo custo e também desenvolvimento de novas técnicas. As desvantagens, ainda não temos uma análise qualitativa de pressão intracraniana e muitas vezes precisa de algum expertise para posicionamento, mas um treinamento simples de enfermeiras, um treinamento simples de médicos é possível para obter essas informações. De maneira geral, a utilização de técnicas não invasivas de monitoração de pressão intracraniana são importantes para todos os pacientes com hipertensão intracraniana no cenário do traumatismo crânioencefálico grave, mas especialmente em nossa região da América Latina, porque o custo da monitoração invasiva é um problema crítico em muitos centros. Então, na possibilidade de utilizar esta técnica não invasiva, estas técnicas não invasivas, para triagem de pacientes que serão submetidos a técnicas invasivas, ou mesmo para aferição e acompanhamento desses pacientes, é muito interessante, especialmente no cenário de América Latina. Muitas graças. Obrigado. Parabéns, microfone desligado. Gracias. Kelly, Gracias.
Gracias, Wellington. Vamos a pasar la palabra para la doctora Kelia sobre la excelente presentación de José. Tenemos gente muy importante acá en el tratamiento de la presión craneana. Tiene el profesor Tito Pería, que fue el primer en Latinoamérica a poner un monitoreo, a hacer el monitoreo de la presión craneana, un trabajo muy conocido muchos años atrás en Minnesota, el primero en Latinoamérica. Tenemos acá a Gustavo Patriota, que trabaja en Brasil. Tenemos la doctora Corina, que es de Uruguay, Sí, intensivista de muy Uruguay, bien. que trabaja mucho con la presión en pacientes graves, este trauma. Creo que va a ser una discusión muy interesante. Andrés Rubiano también. No, Borba. Rubén no está acá, no está. ¿Dónde está Andrés? No lo Borba. encontré. Estoy. Nuestro Ah, grande está acá. doctor Sebastián Guzmán. Sí. Hay mucha gente grande Viene acá. Sebastián está acá, Andrés Rubiano está acá, hay mucha gente. Pero vamos a pasar la palabra para Kelia, que es la y después para tener algunas preguntas. Por favor, Kelia. Puede hablar en portugués despacito que la gente lo entiende. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Paranhos, doutor Wellington, pelas excelentes apresentações. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas, algumas colocações, pensando no serviço de trauma, como o nosso, por exemplo, que foi considerado durante muito tempo um dos maiores serviços de referência de trauma da América Latina, com uma quantidade absurda de leitos e que tem um volume considerável de pacientes atendidos. E por mais que muitas vezes a gente tente uniformizar a equipe, nem sempre nós vamos ter uma conduta também uniforme. E para cada situação nós vamos ter também uma reação. Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. Paranhos e ao Dr. Wellington quais conselhos eles dariam para um neurocirurgião que está começando agora a fazer trauma, quando esse Marshall 3 está associado a... quando o paciente tem contusão cerebral associada. Es una pregunta muy inteligente, muy precisa. Cuando se estudia los capítulos de las contusiones, la gran preocupación no es lo Marshall, es la localización de la contusión. Hace que hacer una diferenciación muy especial. La contusión cerebral temporal tiene una gravedad muy más grande que un Marshall 3 que está con Glasgow 19. Mira, o paciente com contusão temporal pode estar acordado com Glasgow 15 e se vai morrer em poucos minutos. Esse é o grande peligro da contusão. Então, a minha recomendação, eu não sou tão viejo quanto Borba, não estou em idade para dar conselhos. Minha idade era para dar recomendação do que eu gosto de fazer. Muito cuidado com as contusões, não se preocupa com Marshall, não se preocupa com Glasgow. A localização da contusão, eu tenho muito mais tempo para pensar numa contusão frontal que numa contusão que está cerca da fossa posterior ou cerca do lobo temporal. E o Marshall 3 é muito importante quando se exclui tudo que falei ahorita, se habla de Marshall 3 sem contusão. Contusiones es un capítulo todo aparte. Gracias, Paranhos. Wellington, ¿quieres complementar alguna cosa? La pregunta da doutora Kelia. Eu acho que assim, uma situação muito importante é lembrar sempre que traumatismo craniano não é apenas uma subespecialidade. Nosso presidente, que é de school-based, de base de crânio é uma subespecialidade para algum grupo de neurocirurgianos muito habilidoso, mas que se faz esta área. Trauma de crânio, neuroemergências de maneira geral, faz parte da formação do neurocirurgião geral. Mesmo Dr. Borba tem que operar um subdural crônico, tem que operar numa situação de algum paciente. Então, por isso este tipo de assunto é tão importante para o neurocirurgião, porque a todos os neurocirurgianos interessa, não apenas aos subespecialistas que gostam da área.
Mas acho que, como o Paranhos colocou, no macho 3 é o mais difícil de definição de conduta. A craniotomia descompressiva é uma possibilidade, mas sempre muito controverso os resultados dos trials. É sempre uma dificuldade também, porque é muito difícil fazer trials cirúrgicos, porque técnicas mudam, em diferentes centros são feitas técnicas diferentes, e muitas vezes parece que os pacientes de trials são diferentes dos nossos pacientes. Parece que eles selecionam tipos diferentes para manter a qualidade interna do estudo, se selecionam pacientes muito diferentes da realidade nossa. Mas acho que é uma conduta difícil, a possibilidade realmente de craniotomia secundária e tentativa de medidas primárias. E a presença de contusões, sempre como o Dr. Paranhos falou, é um grande perigo e temos que sempre ficar atento para a cirurgia precoce para contusões cerebrais. Gracias, Wellington. Doctor Franly Vázquez, ¿dónde es, Franly? Primero, ¿dónde trabajas? Hola. ¿Dónde es? Yo soy el doctor Vázquez, Franly Vázquez, de República Dominicana. Actualmente estoy realizando el fellow de neurotrauma dirigido por el doctor Andrés Rubiano en la Universidad de Cambridge, y eso me ha dado la oportunidad de visitar diferentes servicios y tener diferentes profesores a lo largo del... Yo creo que Frale cayó su conexión. Sí. Retornó. Se cortó. Sí. Bueno, yo me había presentado, decía que yo soy el doctor Franly Vázquez y decía que estoy realizando el fellow de neurotrauma, y eso me ha permitido, decía que el fellow que estoy realizando es a través del doctor Rubiano y la Universidad de Cambridge, y me ha permitido pues visitar diferentes servicios alrededor de Latinoamérica, y he podido conocer las experiencias y tener magníficos profesores como el doctor Paraños, la doctora Kelia, el doctor Paiva, y pues tengo diferentes consideraciones en base a los temas que se han tratado hoy. Primero, no existe una estandarización en base a la terapia hiperosmolar. Es decir, como decía el doctor Paraños, cada servicio utiliza el manitol o la solución hipertónica y las diferentes dosis que tenemos en el mercado a su consideración. Entonces, es necesario tener conocimiento científico para poder estandarizar cuándo y cómo utilizar la terapia hipertónica en los pacientes con trauma cráneoencefálico. Yo creo que la respuesta va a radicar en la conferencia del doctor Paiva, que es la neuromonitoría craneal no invasiva. Justamente en la institución que nosotros estamos, la institución base, que nosotros estamos realizando nuestro fellow, que es en Cali, Colombia, con el doctor Andrés Rubiano. Nosotros, señor. Déjame hacer una pregunta para usted. Yo sé que usted Sí. está hablando mucho. Vamos a ser más puntuales. Usted está en Sí. Cambridge ahora. No, Inglaterra. estoy en Brasil. En Brasil estoy ahora. Estoy con la Universidad de Cambridge. Sí, decía que la Universidad de Cambridge es mi fellow, es la que avala el fellow, pero tengo diferentes... Pero usted está en Inglaterra, ¿o no? No, estoy en Brasil. Porque Pero, Cambridge... ¿usted estuvo en Inglaterra? No, voy a ir. No quería, porque me gustaría preguntar para usted. Sí. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento de traumatismo craneoencefálico? ¿Dónde tú vino? ¿En República Dominicana? ¿Lo que está teniendo en Brasil ahora? ¿Y que usted cree que va a ser en Cambridge? No, direct to the point. Este es the point. Este hace la diferencia. ¿Y eso qué debe hacer? Porque la teoría todos nosotros sabemos, que está en el libro. Y a mí para la realidad.
O que é diferente tratar um traumatismo craneoencefálico em República Dominicana, no Hospital de Clínicas de São Paulo, creo que es donde usted está, y en la Universidad Sí, de Cambridge, en Inglaterra. justamente de eso quería hablar, de que justamente la diferencia existente en Latinoamérica con relación a los países desarrollados, porque también estuvo en Estados Unidos ya. Por ejemplo, en mi país, en República Dominicana, ni siquiera se mide la PIC, ni siquiera hay monitores para medir la presión intracraniana mediante PIC. Entonces, nosotros tenemos muy poca base para opinar en base a esto. Entonces, quería fundamentar mi comentario en base a la monitoría no invasiva, porque he visto que en los diferentes servicios no se tiene como protocolo la monitoría craneal no invasiva de forma frecuente. Nosotros en Colombia realizamos la monitoría no invasiva, excepto el Brains for Care, del cual no disponemos, por lo menos 3 veces al día. ¿Y qué hemos visto, doctor Borba? Hemos visto que existe una correlación entre la PIC, como muy bien explicaba el doctor Paiva, y la monitoría no invasiva, pero no solamente eso, sino que el momento de colocar la solución hipertónica hay diferencia con la monitoría no invasiva. Por ejemplo, la vaina del nervio óptico cambia cuando se coloca la solución hipertónica, ¿sí? El doble transcranial cambia. Entonces, todo eso es interesante porque nos permitiría a nosotros tomar decisiones más oportunas, por ejemplo, en el Marshall tipo 3, donde lo único que tenemos hasta ahora es una tomografía, la evaluación clínica y un monitor de PIC. Entonces, Perfecto, sería perfecto, interesante gracias. que ingresemos, sí. Porque tenemos que ver eso. La realidad en Latinoamérica es diferente. Eso que tenemos que intentar cambiar. Profesor Tito Perilla, por favor. Bueno, buenas noches, doctor Borba, y a todos. Primero, ¿se oye bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, primero, deleitar de nuevo al doctor Paraños, a quien conozco desde joven y se ha mantenido siempre en la enseñanza del trauma, porque la conferencia que dio él, me parece que hizo una revisión muy apropiada. Lo único que yo le agregaría a eso es que yo lo he dicho hace 40 años, que en la presión intracraniana la gente se le está olvidando lo más importante, que es valorar la morfología de la curva. ¿Por qué? Porque es donde uno tiene que comenzar a actuar. Cuando el cerebro está haciendo uso de sus dos características importantes, elastancia y compliance. Una vez estas se alteren y lleguen al punto y la presión va por encima de 20, 25, 30, ya estamos perdiendo. Primer hecho, y felicitarlo por remarcar la necesidad de que nosotros sepamos con conciencia qué tratamiento vamos a abocar. Que yo siempre lo he dicho, si yo me monto en un avión que no tiene altímetro, yo creo que hoy responsablemente no lo haría, solamente para guiarme por la visión del piloto. Segundo, la revisión del doctor Wellington me llenó de gran sorpresa, sobre todo en una cosa que está mostrando, en algo que hemos pensado hace mucho tiempo, era crear un monitor de presión intracraniana no invasivo. Y la ventaja, lo desconozco, pero la ventaja de lo que él mostró es que está mostrando la primera fase de confianza, que es la curva y la relación de esas curvas. No es a modo de advertisement, pero el presidente del Congreso en Bolivia me invitó a dar una conferencia plenaria donde voy a explicar con detalle, después de 40 años, un número de pacientes importante,
¿Por qué esa relación es importante? Porque nos va a permitir a nosotros tratar el paciente en momentos más adecuados y definir tratamientos, cuándo usar agentes osmolares, cuándo usar un coma barbitúrico, cuándo poder hacer una decompresión intracraneana, como lo hacen hoy los cirujanos de base de cráneo. Dicen, voy a usar esta técnica por esto y esto. Nosotros en trauma todavía estamos en una parte deficiente. Y remarcar que tecnologías no invasivas, como la medición indirecta de la pupila a través del nervio óptico, pueden ser muy promisorias, pero para que la gente las aplique y vea la experiencia maravillosa que están obteniendo, es invitarlos a hacer trabajos cooperativos relacionados con la presión. Y una cosa, nosotros no nos debemos conformar diciendo nosotros podemos colocar un catéter subaracnoideo intraventricular y los costos son mínimos. Hoy en cualquier unidad de cuidado intensivo hay medidores de la presión, que no es fácil, que hay que trabajar muchísimo. Pero ¿por qué los cardiólogos, por qué en otras especialidades con costos supremamente altos nunca dejan hacer un estudio que sea pertinente? A eso es que tenemos que llegar para tratar cualquier paciente, porque creo que el paciente con trauma, sobre todo como lo dijo el doctor Paraños, un Marshall 3, con una posibilidad y un aumento de la presión que nosotros intuimos y ni siquiera sabemos el valor, menos miramos su morfología. Yo creo que estamos y seguimos 40 años trabajando a ciegas si no tenemos eso. Eso es, doctor Borba, lo que creo que tenemos que impulsar a toda costa y exigirle a los servicios de salud, que es la tecnología, y para poder compararlas con estas nuevas técnicas promisorias no invasivas. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Perilla. Sergio, un segundito solo, puedo dar la palabra para la doctora Corina Pupo, es intensivista, neurointensivista de Uruguay, que tiene mucha experiencia en tratamiento de pacientes de neurotrauma y neurointensivismo en general. ¿O qué se hace diferente en Uruguay? ¿Usted Hola, consigue, buenas noches. se consigue Corina. monitorar todos los pacientes de la presión intracraneana en el hospital público? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Y por qué? Si no consigue, ¿por qué? Corina, un Bueno, minuto, por hola, favor. buenas Corina, noches. Corina, un Sí, minuto. Borba. sí. Corina es una precursora del Doppler transcraniana en toda la América Latina. Sí, Más de la mitad de todas las personas de América Latina que hacen Doppler aprendieron con Corina. Bueno, en el primer Congreso de Neurotrauma de Brasil, Corina fue invitado para hablar sobre la presión de perfusión cerebral a la beira del lecho. Esa es su gran experiencia que nosotros aprendemos mucho con ella. Corina trabalha um grande serviço, tem todos os recursos, como todos nós outros temos muitos serviços com muitos recursos. Temos muito a aprender com a oratória de Corina. É um prazer vê-la de novo, Bianca. Um prazer. gracias, Jorge. Acá. Moza la Gracias, cara. George. Para ello, moza la cara, moza la cara. No aparece la cámara, para ello. Ahora sí, está bien. Gracias, doctora Corina, por favor. Bueno, buenas A ver. noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme a hablar. Yo había entrado porque me interesaron los temas mucho, y realmente me valió la pena, ¿no? Porque fueron dos ponencias muy interesantes. Y lo que yo puedo decir, pasando a concretar, es que nosotros sí hacemos Doppler transcraniano y monitorización, neuromonitoreo integrado múltiple, usando el Doppler transcraniano como sustituto del flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial, y a veces si hay PIC, la PIC, pero en este caso justo estamos hablando de PIC no invasiva. Pero cuando tenemos monitoreo de todo, hemos hecho algún trabajo que lo hicimos con el ingeniero Max Chacón de Santiago de Chile sobre el Doppler
y el monitoreo con Doppler, cómo puede ir repitiendo los valores en el tiempo de los de peak. Y de eso hay muchos trabajos en el mundo, no es nuestro el único ni nada. Todavía falta acercarse al centro, es decir, hay un desfasaje que a veces es de más 4 o 5, la desviación estándar es de más 4, menos 4, lo cual sería 2 desviaciones estándar, sería 8 milímetros de mercurio de diferencia, que es mucho para nosotros. Por supuesto que si nos da 50, decimos, bueno, este paciente tiene la pica elevada, porque le restamos 8 y me va a seguir viendo elevada. Pero cuando está a medio límite es muy difícil. Nosotros hacemos monitoreo, entonces con eso y con NIRS también, que es, como ustedes saben, oximetría regional, la saturometría regional, también en el tiempo. Los pacientes les ponemos un casco con el Doppler y le ponemos los optodos de NIRS que son, que se aplican se pegan sobre la frente y bueno, van dando la saturometría. Si la saturometría baja, como estos pacientes están sedados, quiere decir que bajó el flujo, porque la saturometría es un balance entre la oferta y el consumo. Por lo tanto, si baja el consumo, si baja la oferta, porque el consumo no puede bajar en estos pacientes, es porque bajó el flujo. No sé si quedó claro, porque no tengo ninguna imagen para mostrar de esto, pero el neuromonitoreo continuo nos da una cantidad de información que Doutora, nosotros, doutora, ¿sí? eu estou super interessada. Eu não estou conseguindo entender. A senhora pode falar um pouquinho mais devagar, por favor? Ah, bueno, sí, cómo no, cómo no. Nosotros, nosotros hacemos monitoreo a la vez de Doppler transcraniano, de espectroscopía cercana al infrarrojo, presión arterial, presión intracraneana, CO2 expirada, o sea, end-tidal CO2, y en una época, cuando teníamos los catéteres, hacíamos también PTO2, pero ya no los tenemos más. No tenemos todo, Jorge. Y siempre nos están faltando cosas, pero comparado con otro lugar donde yo trabajo, sí tenemos muchas cosas. No siempre tenemos monitoreo invasivo de PIC, eso depende del neurocirujano tratante, de las conversaciones entre el neurocirujano tratante y los intensivistas, y muchas veces recurrimos al Doppler transcraniano para demostrar, bueno, este paciente tiene velocidades bajas, tiene una pulsatilidad elevada, y de esta manera tenemos algo que nos apoya para que le coloquen un monitoreo invasivo. En otros está contraindicado. Por ejemplo, tengo una posgrado que este año evaluó, y todavía no tengo los resultados, pero a los pacientes pre y post trasplante hepático, que ahí en general no se hace un monitoreo invasivo, pero muchos pacientes, sobre todo los agudos, tienen hipertensión intracraneana refractaria. En muchas cosas se puede usar y nos ayuda. En los pacientes graves que uno sospecha que puede tener, bueno, pueden ser otras cosas que estén influyendo, pero lo importante es saber que si el paciente está grave, puede tener hipertensión endocraniana. No tengo acceso clínico al paciente porque el paciente está sedado, ya sea por el traumatismo o porque yo lo estoy sedando. No tenemos acceso clínico a él, entonces queremos saber cómo está circulando la sangre dentro de su cabeza, y eso lo podemos hacer en forma no invasiva. Eso es muy importante. Y lo del NIRS también, a ver cómo está la oxigenación. Si sube mucho es malo, si baja mucho es malo. Si sube mucho, porque probablemente no consuma. Y si baja mucho también, porque probablemente no le llegue. Entonces, son cosas que permanentemente estamos tomando en cuenta. Gracias. Bueno, no sé, no quiero ser pesada. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, doctora Karina, gracias. Voy a pasar la palabra al doctor Sergio Brasil. Vamos a intentar ser un poquito más objetivo, ¿sí? La pregunta es, ¿o qué se hace en Latinoamérica? Es completamente dispar, un país y otro país. ¿O qué podemos hacer que sea posible
en todos los países de Latinoamérica es que tengamos una buena calidad de medición de presión intracraneal en un paciente crítico, en un paciente grave. ¿Cuál la mejor opción más fidedigna que tiene, ¿sí? Que tiene mejor resultado con menos costo? Vaina del ¿Podemos nervio. encontrar eso? Sergio, por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo soy Sergio del grupo del maestro Paiva y trabajo mucho con Doppler transcraniano y también las investigaciones con Brain for Care. Estamos ahí juntos en eso. Y era como que un comentario por lo que hablaba el maestro Perilla, que por la onda, y bueno, sí puede contestar su pregunta, maestro Borba, porque todos los métodos tienen, claro, sus ventajas, sus desventajas, y este que estamos investigando ahora tiene una ventaja interesante que puede estar por todo el tiempo en su ambiente. O sea, el Brain for Care tiene este potencial de estar en el ambiente, de usarlo a cuando quiera, en forma continua o seriada, múltiples veces. Siempre que hagas, yo he hecho con pacientes que sospechaban de hidrocefalía, las punciones lumbares y ver la onda cambiar en tiempo real es magnífico. Compresiones yugulares, hiperventilación, mirar a la onda y ver la onda cambiar en tiempo real es fantástico. Y lo que ahora tengo como casi 100 pacientes monitoreados con ambas técnicas, invasiva y no invasiva, y lo que vemos es que la onda es, si no idéntica, es muy semejante. Y lo que quería decir al maestro Perilla y también al propio maestro Paiva, que no es que es una evaluación cualitativa apenas de la onda, pero sí es cuantitativa, porque de la onda, el proceso de algoritmo en la cloud, en la nube, extrae parámetros numéricos de la onda y quita la subjetividad de cuando vemos a la onda y pensar, está fea esta onda tiene P2 mayor que P1, no tiene, por muchas veces vemos ondas que tienen baja resolución y es difícil entender cómo está. Y este sistema hace eso para nosotros, nos da el P2, P1 de cómo están las relaciones entre los picos y también el tiempo del inicio de la onda, del start de un pulso hasta el pico más alto, qué tanto tiempo tiene. Y sabemos por la literatura que este tiempo va alargándose cuanto más alta sea la presión intracraneal. Entonces tiene dos parámetros numéricos que nos ayudan mucho a entender si la complacencia está mal. Y lo que vemos con frecuencia es que la complacencia empeora antes que suba la PIC. Y voy muy de acuerdo con que dijo profesor Paraños que 22, 20, el número mágico, por muchísimas veces trabajando con Doppler, el paciente tiene problemas de complacencia con valores de 18, de 16 de PIC, y si esperamos el número mágico de los 22 para empezar a actuar, está muy tarde. Entonces, el monitoreo multimodal, cada técnica tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, unirlos es el mejor de los mundos. Como dijo la maestra Pupo, si tenemos el Doppler, si tenemos ahora el Brain for Care, si tenemos el NIRS y el electroencefalograma, prácticamente estamos cubriendo todos los problemas fisiológicos que pueden pasar en un cerebro después de un trauma craneano grave. Prácticamente apenas las crisis metabólicas podrían escapar. Las crisis metabólicas podrían, la despolarización alastrante podría escaparse, pero de manera general tenemos un modelo no invasivo para cubrir muchos de los fenómenos fisiológicos que pasan después de un trauma craneano grave. Ok, gracias Sergio, gracias. Tengo acá, antes del profesor Rubiano, tiene Gustavo Patriota.
Gustavo es brasilero, trabaja mucho con trauma, trabaja en norte-este de Brasil, tiene mucha experiencia con trauma. La pregunta que tengo para usted, y va a ser para todos, creo que Wellington puede responder. Ese Brain for Care parece una cosa muy inteligente. El doctor Pería, profesor Pería, gustó mucho, externo. Pero muchos de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes con trauma, tienen también edema de partes moles. Y se queda un edema muy grande. ¿Cómo usted va a medir esta presión? ¿No hay una disipación de la presión? ¿Usted consigue medir la presión en esos enfermos o no? Gustavo, por favor. Excelente questão, professor Borba. Essa é uma das grandes limitações que eu vejo do método. Para todo método não invasivo, a gente vai ter uma limitação. Da Brain for Care, eu digo, esse aumento de partes moles, vamos dizer, um aumento craniano completo de partes moles, vai dificultar o sensor. Obviamente, o sensor ele vai captar, mas ele vai perder um tanto da fidedignidade. Mesma maneira, ultrassonografia de nervo óptico, se você tiver um trauma de face com comprometimento do globo ocular, você vai ter prejuízo na sua utilização. E pacientes com crânio muito espesso também vai ter prejuízo na utilização do Doppler. Então, nenhuma das metodologias não invasivas vão ser 100% e, assim, os pacientes vão gerar essas limitações. Então, saber selecionar adequadamente o paciente e a metodologia, para você selecionar uma metodologia mais cara como a invasiva, faz parte de você conseguir fechar o mês tentando monitorar a maior capacidade de pacientes. Então, esse é o uso racional das metodologias à beira-leito e selecionar bem. Eu acho que selecionar é a grande palavra para esses pacientes. Concordo com o teu patriota, eu acho que como em tudo, em neurocirurgia, né, e em neurointensivismo, em medicina, né, existem desvantagens e você vai precisar selecionar apropriadamente o paciente. De maneira geral, é possível de utilizar essas diferentes ferramentas, mas há sempre algum paciente especificamente que vai ter que ser adaptado. Perfecto, Wellington. Muchísimas gracias. Rubiano, profesor Rubiano, por favor. Hola, doctor Borba, muchas gracias. Felicitar a los expositores, agradecer a la FLANC por nuevamente retomar los temas de trauma que son tan importantes en nuestro medio. Y simplemente quiero reforzar el hecho que estaba mencionando Sergio Brasil respecto a nosotros tenemos que hacer un cambio en la mentalidad del manejo de estos pacientes, donde ya ese número de PIC que nos enseñaron por muchos años con los sensores probablemente no sea tan relevante. Y nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones quirúrgicas con una interpretación apropiada de la onda en pacientes que probablemente ni siquiera pueden verse muy graves clínicamente, ¿sí? O si están sedados, la tomografía puede no verse tan terrible como para tomar una decisión quirúrgica. Y hay que considerar muy bien ese valor que estaba hablando Sergio, que es, ya no vamos a hablar de un valor de PIC, sino que vamos a hablar de un valor asociado a la complacencia. O sea que realmente ese valor asociado a la complacencia va a ser lo que nos va a marcar a nosotros la toma de decisiones quirúrgicas en los próximos años, y hacia allá vamos a migrar. Pero para eso tenemos que cambiar el chip. Si todavía nosotros estamos pensando en el valor de PIC, 20, 22, 25, para tomar decisiones quirúrgicas, probablemente ya estamos pensando con conceptos que están quedando atrás. Y tenemos que preparar sobre todo a la gente nueva y a la gente que está muy metida en el tema de trauma, a que esto va a migrar probablemente hacia un valor de la complacencia, y que si no tenemos ese valor de la complacencia, probablemente la correlación de la interpretación de la onda, ya sea de manera invasiva o no invasiva, es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones pensando en disminuir la carga de lesión de los pacientes acumulada, que finalmente es la que los deteriora o los mata. Entonces, es esa invitación. Creo que fue muy pertinente la conferencia de esta noche. Muchas gracias. Borba, ¿puedo hablar? Borba. Bueno,
Kélia, tu és moderadora, posso falar? Tenho uma questão e me gostaria muito de ouvir a opinião de Sérgio Brasil, que tenho acompanhado seu estudo hoje, de Andrés e de Paiva. São os três que eu sei que estão acompanhando muito a motivação não invasiva. Mira, em 8 congressos que nós tivemos entre setembro de 2022 e dezembro de 2022, se ha discutido muito sobre as vantagens e as desvantagens dos métodos de monitoreio. Mi grande pergunta que lo hice para Davi Menor, Fábio Tacon, Chiara Roba, Gustavo Frighieri, que é o braço direito de Mascarenhas em la divulgação de la monitoração del Brain Forcare. No tempo que eu tive no Brain Forcare, em nosso serviço, para comparar com a PIC invasiva, que sempre lo hice em todos os pacientes, mi grande dúvida, e nenhuma pessoa até hoje me ha confirmado a certeza disso. Quando se coloca o Brain Care, que quando Sérgio Mascarenhas inicia seu trabalho, os sensores eram no hueso. Quando se transmite para o cuero cabeludo, se saca o problema do edema, de trauma, de fratura craniana, que também é muito importante para os errores da medição do Brain Forcare. O paciente que não tem edema de Gallia, não tem fratura, mas tem hipertensão endocraniana, e estudos com Doppler de beira de lecho, com o PRX, e com a vaina de nervo óptico, e o Brain Forcare, e a PIC invasiva, e o mesmo paciente, não consegui demonstrar com certeza absoluta que aquela complacência que estou lendo com Brain Forcare é da circulação intracraniana e não da circulação extracraniana. Há desvio importante do fluxo da carótida interna para a carótida externa quando nós temos hipertensão endocraniana. Bueno, o Doppler nos ajuda muito com a índice de pulsatilidade, com a hiperemia pelo Doppler. Mas como vamos solo com a curva de la Brain Forcare, saber se aquela P1, P2, aquilo que Andrés falou agora é perfeito. Até anos, quando nós começamos a pensar que a grande mortalidade de todos os pacientes, não só do ataque grave, é a microcirculação, passamos a estudar uma forma de monitorar a microcirculação. E a melhor forma de monitorar a microcirculação cerebral é P2. É a complacência, seguro. Corino nos mostrou isso em muitos trabalhos de Doppler. Quando se consegue estudar a microcirculação, controlando a perfusão, estamos controlando a mortalidade. Bueno, como você que trabalha poucos casos com Brain Forcare, não chega a 40 casos. Eu tinha quase 400, como o Wellington Paiva. Mas Chiara Roba, que ha publicado um grande trabalho com Gustavo Frighieri, ela tinha dúvida se aquela curva que está vendo é a circulação extracraniana ou intracraniana. Sérgio, tu que tem grande experiência com Doppler, como tu haces para saber que aquela curva de P2 que eu estou lendo, que é o mais importante, muito mais importante do que o número da PIC, eu prefiro uma PIC de 25 com P2 baja do que uma PIC de 15 com a P2 lá, arriba. Esse para mim é perigoso. Portanto, minha preocupação não é tão grande do número. É o formato da curva, o tamanho de P1, P2 e o Doppler com a pulsatilidade. Mira, como tu sabes, e tu hablaste agora há pouco que a comparação da curva de P1, P2 extracraniana, intracraniana com Brain Forcare é a mesma quando se tem um sensor intraventricular. Não consegui compreender, porque as pessoas com as quais conversei nesses últimos 4 meses, nenhuma teve a segurança que tu teve para me afirmar isso. Bueno, profesor,
después de cirugía, de una manipulación al cráneo, sea para drenar un hematoma o sea por una craniectomía descompresiva, cualquier método no invasivo tiene menor poder de predicción de PIC. Eso pasa con Doppler, eso pasa con Brain for Care, eso pasa con la vaina del nervio, eso pasa con este pupilómetro. Todos cambian. Una vez operado el cráneo, la dinámica intracraneal cambia y es difícil predecir exactamente el número de PIC o el nivel de PIC con un método no invasivo. Lo que puedo decir, y yo que he monitoreado como 100 pacientes con ambos métodos, invasivo y Brain for Care, pacientes craniectomizados, pacientes después de drenajes de hematomas, de pacientes con cráneo intacto, digo que las ondas siguen muy semejantes, sino idénticas. Lo que cambia es el poder de predicción, porque el área bajo la curva para cráneo intacto fue de 0,9 para el P2P1 encima de 1.2 y PIC encima de 20. Ya cuando había pacientes operados, esto cambia, se pone muy heterogéneo y entonces no hay un punto de corte. Lo que sí podemos usar como el paciente, como su propia referencia, a ver para qué lado está yendo conforme cambia la PIC. Usted mencionó Kiara Roba, ella todavía nunca hizo un monitoreo, ella todavía no tiene el sistema, ella nunca vio las curvas, pero analizó nuestros datos fueron enviados para ella y para Fabio Tacconi y ellos hicieron las análisis estadísticas. Entonces, lo que es muy bonito de ver, y hasta una gráfica que ha enseñado Maestro Paiva hoy, la muy colorida, estaba interesante ver cómo las informaciones juntas son interesantes, son predictivas para los enfermos, porque pacientes con PIC baja y con parámetros normales, o sea, P2 menor que P1 por la curva no invasiva, fueron muy relacionados a buenos resultados clínicos. Pacientes con PIC intermedia, cercana a los 20, si P2P1 estaba bajo, también con buen resultado clínico, pero ya cuando P2P1 estaba alto y PIC al limítrofe, borderline, o PIC alta, estuvieron correlacionados con peores resultados clínicos en la UCI. O sea, es una información fisiológica, tenemos parámetros numéricos extraídos de la onda y que se puede sumar junto con los números de PIC, se puede usar cuando no puedes poner la PIC, como maestra Pupo dijo de tantos casos, se puede usar como un screening junto a otros métodos, junto a la tomografía, junto a otros métodos para decidir abordar un paciente o no. Y yo veo mucho potencial. Referente a edema de partes blandas, si hay un edema fuerte en un lado por un traumatismo, puedes usar el otro lado porque el sensor, que es muy sensible, tiene un pin muy sensible, él depende de toda la banda que está por alrededor del cráneo para sentir el movimiento craneal. Entonces, analizando los pacientes, yo percibí que poniendo el sensor en como que 2 o 3 centímetros por encima del primer tercio de la línea órbito-meatal, ahí tenemos entonces, esquivamos de las ramas más gruesas de la temporal superficial, de la parte más gruesa del músculo temporal. Ahí tenemos un hueso que es de pequeña espesura. También tenemos la piel más fina y entonces poniendo
un aprieto no muy fuerte, se tiene una onda muy semejante a la onda de pique invasiva. Y eso es lo que Muchísimas gracias, Sergio. tenemos. Gracias. Excelente. ¿Dónde es usted, Sergio? De aquí de São Paulo. ¿Usted es Do grupo de brasileiro? Paiva. ¿Es Sim, sou brasileiro? brasileiro. Pô, Sim. fala bem espanhol, filho da puta. Gracias. Bueno, perdón, complementé con la cosa que le quería decir. Sin portuñol aquí, sin portuñol. Sí, portuñol, perfecto, el portuñol, como nosotros acá. Bueno, son casi 11 de la noche en Brasil. Quería terminar acá diciendo que compartir esta pantalla acá. El día 4 empieza el ICRAN, International Conference of Recent Advances en Neurotraumatología. Esto es el congreso oficial de la Federación Mundial de Neurocirugía. Y esto va a ser acá, en Bolivia, en Latinoamérica. Y vamos a tener gente de todo el mundo hablando sobre los temas principales en neurotrauma. Hasta hoy, neurotrauma o traumatología, la neurocirugía traumatológica, es decir, aún es lo más importante para nosotros, porque todos nosotros tenemos que tratar. Pero aún tenemos muchas dudas. Y es importante que todos nosotros participamos de ese congreso. Sea personal, ir a Santa Cruz de la Sierra, acá en Bolivia muy cerca, o participar de forma virtual. Es importante que el ICRAN, no creo que la primera vez que viene para Latinoamérica. Acá, vecino de nosotros en Bolivia. No sé si tuvo un ICRAN antes. Pero es importante que en la próxima semana podemos discutir eso personalmente. Todos los avances de la neurotraumatología. Me gustaría terminar la sesión pidiendo la última palabra para el profesor Tito Peria. Tito Peria, en los años 80, en la Universidad de Minnesota, fue una de las primeras personas en el mundo a estudiar el monitoreo intracraneano. De poner el monitoreo, el primero neurocirujano en Latinoamérica a hacer la medición de la presión intracraneana. Me gustaría que usted terminase esta sesión y decir que el próximo miércoles, Wellington, continuamos con trauma, que vamos a tener un mes todo de trauma, porque para mí es el tema más importante en neurocirugía. Es el tema que todos nosotros neurocirujanos vemos todos los días. Entonces tenemos que hablar para intentar hacer, porque hay desde México hasta Chile. Tiene pacientes con traumatismo. Y en cada país es diferente. No podemos aceptar que alguien en República Dominicana no se hace monitoreo de presión intracraneana. Porque es muy caro. Hay métodos que salvan vidas. Y uno de los métodos que salva vidas es el monitoreo de la presión intracraneana. Profesor Tito Peria, para terminar la sesión. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Borba. Usted hizo una sugerencia muy importante, que sacáramos alguna conclusión y alguna proposición. Creo que nosotros deberemos hacer a través del Comité de Trauma, y si ustedes quieren me ofrezco a ser coordinador de ese trabajo, un trabajo que trate de comparar el monitoreo invasivo versus el nuevos esquemas de monitoreos no invasivos, para que nosotros tengamos alguna respuesta ante el mundo, por dos razones. Los americanos, y lo sé porque a mí me invitaron, Brain Trauma Foundation en los años 85 a 90, hizo muchos trabajos porque ellos ya, y en Estados Unidos tienen menos cantidad de trauma que en América Latina. Nosotros tenemos hoy un potencial de hacer nuevo conocimiento e investigación en ese aspecto, porque estoy seguro que si nos fijamos en lo que han dicho todos, el doctor Paraños, el doctor Wellington, Sergio, el doctor Rubiano,
la doctora Corina, todos han considerado una cosa. Tenemos que comenzar hoy, si queremos cambiar los resultados del trauma de cráneo, a tratar los pacientes precozmente en la alteración de las fases de confianza. Yo estoy seguro, estoy absolutamente seguro, que si todo el mundo empieza a pensar y a mirar qué significa la curva de la presión P1, P2 y P3, porque lo he vivido y con esa sola medida, en mi experiencia, logré cambiar la mortalidad del trauma, por lo menos en los servicios donde he estado, y actualmente lo seguimos haciendo en los hospitales universitarios, el hecho de que comencemos a tratar racionalmente el trauma. Tenemos los pacientes, tenemos la voluntad, tenemos excelentes neurocirujanos dedicados al trauma, tenemos todo, doctor Borba. Impulsemos un trabajo de verdad de la federación y una vez los resultados debemos exigirle a todos los gobiernos a través de la Organización Panamericana que los pacientes se le hagan los monitoreos que requieren. Como lo dije yo, lo han hecho los cardiólogos. Soy un cardiólogo, ¿por qué se gasta lo que quiera previniendo un infarto? Porque es más barato y para el trauma será más barato tratarlo precozmente que tardíamente, con la cantidad de secuelas, lesiones y costos que implican la rehabilitación del trauma. Lo felicito y ese es mi llamado. Igual invitar a las personas que vayan al ICRAN, que asistan al ICRAN, que ahí van a ver conferencias que les puede interesar no solamente a los dedicados al trauma, sino a cualquier neurocirujano, especialmente si es joven o está en entrenamiento. Muchas gracias. Gracias, profesor Tito. Usted leo mi pensamiento acá. Un segundito, Jorge, un segundito. Usted leo mi pensamiento acá. Yo estaba pensando, Wellington, usted es el presidente del comité del capítulo de neurointensivismo y trauma de la federación. Nosotros tenemos que organizar un memorando o algo que se pueda presentar, y la FLANC va a pedir para la Organización Panamericana de la Salud, se llama OPAS, y a presentar a ellos un modelo o alguna cosa de cómo hacer el monitoreo de la presión intracraneal, las dificultades que hay en Latinoamérica, y hacer un proyecto para que se pueda presentar esto. Creo que no es admisible en ese año tener país en Latinoamérica que no tiene monitoreo lo más sencillo que pueda de la presión intracraneal. Y nosotros como Federación Latinoamericana tenemos que nos posicionar. Yo no sé cómo hacer, pero usted sabe. Y la gente que está con usted te puede ayudar. Si sacamos un papel, un monitoreo, una cosa así, vamos a enviar a la OPAS para que esto pueda ser una cosa oficial de la Federación Latinoamericana para la Organización Panamericana de Salud. Muchas veces no oyen nada, pero por lo menos hacemos nuestro papel. Nuestro papel de intentar salvar gente. Y ese trabajo que usted hace es brillante, brillante. Para ellos, no hable mucho. Segundito. Está muy viejo, habla mucho, pero 30 segundos solamente. Es una información de ICRAN. ICRAN, lo primero fue en 2010, organizada por Popovich, que era los jefes del departamento de trauma. Yo era el secretario del departamento de trauma de World Federation en 2010. Lo primero de la América Latina fue en 2016. Andrew Mas era el jefe del departamento y solicitó a Andrés Rubiano que hiciese el Congreso de ICRAN en Bogotá en 2016. Excelente. Después, en 2018, fue en Génova. En 2020, con Franco Servadei, fue online por causa de la pandemia. Y ahora se retorna en 2023. ¿No tuvo en Irán uno? ¿Ah? Tuvo uno en Pakistán, ¿no? Sí. Y lo último fue en Pakistán.
Desafortunadamente, não vou poder comparecer em CRAN de Bolívia, porque até hoje não recebi a invitação oficial. Não consigo, não intentou todavia minha liberação da universidade do hospital, que não tem a invitação oficial. Hoje, por la manhã, recebi o programa. Tenho 2 charlas para falar, que não tenho lista. Não tenho tempo para preparar a charla. Hasta Tienes 24 horas. ¿Ah? Tienes 24 horas para terminar. Não tenho 24 horas para terminar, porque eu ¿O tenho... qué hace de la medianoche hasta las 6 de la mañana? Não, e eu não tenho invitação oficial até hoje. Não tenho que apresentar no hospital, na universidade para sair. Não tenho. Bueno, va a recibir en 5 minutos la invitación. Vamos a hablar con Marcelo ahora, va a recibir en 5 minutos. Un abrazo. Ok. Muchísimas gracias a todos. Quien puede ir a Bolivia, nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Leonardo no está acá. Byron, continúe trabajando 24 horas por día. Byron Salazar. Un abrazo a Gracias todos. a ustedes. Gracias por Nos vemos en Santa Cruz. Doctora Saludos Corina, a todos. mucho gusto tener acá. Profesor Salazar, muchísimas gracias a todos ustedes. Felicidades, doctor Borba. Nos vemos en la secuencia. Gracias. Para ellos, nos vemos en Santa Cruz, de aquí 2 días.